Todos nós compartilhamos o desejo de melhorar, ser mais ricos, mais saudáveis e alcançar uma vida plena. Mas ao longo desse caminho de autoaperfeiçoamento, uma reviravolta inesperada nos pega desprevenidos. Uma batalha começa a se desenrolar, um confronto entre o desejo ardente de mudar e uma resistência que parece sempre atrapalhar os nossos planos. Essa resistência é algo que você já sentiu antes e provavelmente está enfrentando agora mesmo. Isso nos leva a questionar: o que exatamente é essa resistência? E o mais importante, como podemos superá-la? A indústria da autoajuda hoje em dia se transformou numa máquina. Uma máquina que te empurra a fazer mais coisas, de forma mais eficiente e a um ritmo mais rápido que todos os outros. Embora a produtividade não seja o verdadeiro inimigo, a maneira como a entendemos tem gerado o efeito oposto ao desejado. O que começou como conselhos práticos para alcançar uma vida de sucesso virou um conjunto de ideias feitas para agradar as massas, porém só parecem boas no papel. Sabemos que uma boa noite de sono é uma das coisas mais produtivas que podemos fazer, mas substituímos isso por noites em claro e doses absurdas de cafeína. Afinal, falam que você pode dormir quando se tornar rico, certo? Criamos rotinas complexas e listas intermináveis de tarefas, acreditando que elas nos servem, mas na prática, tudo isso só nos leva ao fracasso. Fomos convencidos de que o sucesso está nas tarefas que concluímos, nas horas que trabalhamos e na consistência que mantemos. Nesse foco obsessivo em subir a montanha, não percebemos a força invisível que nos puxa para baixo. Para entender o que é essa força, precisamos responder a uma pergunta fundamental. No mundo moderno, a ideia de realmente nos conhecermos tornou-se rara. Há uma confusão generalizada sobre o que queremos e o que devemos fazer. Na maioria, isso se deve ao excesso de informações. Com um celular ao alcance das mãos praticamente 24 horas, por dia perdemos o tempo necessário para ficarmos sozinhos, em silêncio. E, como consequência, perdemos o contato com quem realmente somos. Muitos de nós caímos numa identidade moldada pela sociedade, definida pelo que é popular ou socialmente aceito. A influência massiva de tendências e influenciadores digitais e recompensas materiais moldou a nossa percepção de quem achamos que somos. Vivemos na era da informação, que abriu inúmeras portas e oportunidades. Mas, paradoxalmente, também trouxe uma das maiores razões pelas quais a maioria de nós falha. Durante a nossa evolução, o nosso cérebro adaptou-se com um único propósito: sobrevivência. Cada reação química no cérebro, cada emoção que sentimos, tem esse objetivo. Isso é o que chamamos viés de sobrevivência. Em termos simples, se o resultado de uma situação não contribuir para a sobrevivência pessoal ou da espécie, o nosso cérebro tenta impedir que façamos aquilo. Por exemplo, a dor existe para proteger o corpo e o medo para nos afastar do perigo. Mas isso não para apenas no físico. O viés de sobrevivência também se estende à nossa identidade. O cérebro está profundamente comprometido em preservar quem somos atualmente, tanto quanto protege o nosso corpo físico. E é aqui que a situação se complica. Muitos de nós operamos a partir de uma base fraca, uma identidade falsa, moldada por influências externas e pela aceitação social. Como resultado, muitas vezes perseguimos objetivos que não estão alinhados com quem realmente somos. E quando isso se combina com o viés de sobrevivência, o cérebro interpreta a mudança como uma ameaça, resistindo-lhe. Isso significa que você não está apenas lutando para alcançar os seus objetivos. Você está lutando contra os seus próprios instintos. Essa batalha interna é a razão pela qual a autoaperfeiçoamento muitas vezes parece uma guerra perdida, como se você estivesse constantemente lutando contra algo invencível. A resistência à mudança é algo que você sempre vai sentir. Não há como evitá-la completamente. Mas, em vez de tentar ignorá-la, podemos buscar o caminho de menor resistência, o caminho que promove o crescimento em vez de bloqueá-lo. Para isso, precisamos repensar o conceito de autoaperfeiçoamento desde o início. O primeiro passo é realinhar-se com a sua verdadeira identidade. Reserve um tempo, talvez alguns dias longe de toda a confusão, para descobrir o que você realmente deseja da vida. Precisamos de momentos de solidão.
Este vídeo não é para criticar o fato de você ser motivado por bens materiais, mas para fazê-lo questionar o porquê de querer essas coisas. Muitas vezes, os nossos verdadeiros desejos estão no porquê e não no objeto em si. Se você deseja um carro bonito para exibir no Instagram, no fundo, provavelmente só quer ser respeitado. Ao descobrir quem realmente somos, precisamos mudar a nossa perspectiva. Muitas vezes ficamos tão presos nas tarefas diárias que esquecemos o motivo pelo qual começamos tudo isso. Os objetivos que você tem na vida não estão lá porque você deseja o objetivo em si, mas porque você deseja se tornar a pessoa que é capaz de alcançá-los. Esse é o verdadeiro cerne do autoaperfeiçoamento, uma jornada para transcender identidades. Então, na próxima vez que se sentir perdido em meio às tarefas do dia a dia, tire um momento para refletir. Reorganize-se com o motivo pelo qual está fazendo isso e com o propósito dessa jornada. Você está numa missão para se tornar a pessoa que deseja ser, não para simplesmente riscar itens de uma lista de afazeres. É nesse ponto que compreendemos que a autoaperfeiçoamento não é sobre seguir um manual cheio de tarefas ou buscar uma fórmula mágica que funcione para todos. O verdadeiro crescimento vem de uma compreensão profunda de quem somos e do que realmente queremos alcançar. Essa consciência começa com um olhar honesto para nós mesmos, algo que exige coragem e vulnerabilidade. Afinal, é muito mais fácil seguir as regras impostas pela sociedade do que enfrentar as verdades sobre o que realmente desejamos e precisamos. A cultura moderna nos bombardeia com mensagens que glorificam o trabalho incessante, a produtividade extrema e a ostentação de resultados visíveis. Você já percebeu como é comum ouvirmos frases como "o fracasso não é uma opção" ou "trabalhe enquanto eles dormem"? Essas ideias, embora motivadoras num primeiro momento, muitas vezes criam uma sensação de culpa ou insuficiência. Quando seguimos esses padrões sem refletir, corremos o risco de nos desconectar ainda mais do que realmente importa. Por isso, o caminho para a transformação exige algo que muitas vezes negligenciamos: desacelerar. Pode parecer contraintuitivo num mundo que valoriza a pressa, mas é justamente na pausa que encontramos as respostas mais importantes. Quando nos permitimos parar, observar e refletir, criamos espaço para entender o que realmente está acontecendo dentro de nós. E é nesse silêncio que começamos a perceber que a resistência que sentimos não é um obstáculo intransponível, mas um sinal de que estamos prestes a sair da nossa zona de conforto. Superar essa resistência não é um processo linear. Muitas vezes, vamos sentir que estamos andando em círculos e enfrentando os mesmos medos e dúvidas repetidamente. Mas isso não significa que estamos estagnados. Muito pelo contrário, cada tentativa de enfrentar essa resistência é um passo à frente, mesmo que pequeno. É como um músculo que, ao ser exercitado, se fortalece. A cada novo esforço, você torna-se mais preparado para lidar com as dificuldades futuras. Outro ponto crucial é aprender a ser gentil consigo mesmo durante esse processo. Muitas vezes, somos nossos maiores críticos, apontando cada erro, cada falha e esquecendo de reconhecer o progresso que já fizemos. Mas se queremos crescer, precisamos cultivar a autocompaixão. Isso significa reconhecer as nossas limitações sem nos julgarmos por elas. Aceitar que errar faz parte do aprendizado e, acima de tudo, tratar a nós mesmos com a mesma empatia que oferecemos aos outros. Uma forma poderosa de lidar com a resistência é redefinir a maneira como enxergamos as nossas metas. Em vez de nos concentrarmos apenas no resultado final, podemos nos perguntar: o que estou aprendendo ao longo do caminho? Essa mudança de perspectiva nos ajuda a valorizar o processo e a encontrar significado em cada etapa, mesmo nas mais desafiadoras. Afinal, os desafios que enfrentamos não estão ali para nos derrotar, mas para nos ensinar lições valiosas sobre nós mesmos. Por fim, é importante lembrar que o crescimento pessoal não é uma corrida. Não existe um ponto de chegada definitivo, onde tudo será perfeito e você nunca mais enfrentará dificuldades. A jornada de autoaperfeiçoamento é contínua, cheia de altos e baixos, mas cada passo que damos nos aproxima de uma versão mais autêntica e realizada de nós mesmos. É uma missão de autodescoberta que vale cada esforço. Então,
Da próxima vez que sentir que está lutando contra si mesmo, lembre-se, a resistência que você enfrenta é, na verdade, um convite para crescer. É uma oportunidade de se reconectar com os seus verdadeiros desejos e de construir uma vida que realmente reflita quem você é. E, acima de tudo, é uma chance de perceber que o caminho mais importante não é aquele que leva ao topo, mas aquele que nos leva de volta para casa, para o nosso verdadeiro eu. Ao longo dessa jornada de autodescoberta e superação, aprendemos que a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo exterior ou as circunstâncias que nos cercam. A luta real sempre foi interna, contra as barreiras que criamos dentro de nós mesmos. A resistência que enfrentamos é, na verdade, um reflexo do medo de deixar para trás aquilo que conhecemos e abraçar o desconhecido. Mas ao acolhermos esse desafio, damos um passo crucial para a transformação. Esse processo não exige perfeição, mas sim comprometimento. Comprometimento em seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Comprometimento em ouvir a sua própria voz em meio ao caos das opiniões alheias. E, acima de tudo, comprometimento em valorizar a jornada tanto quanto o destino. A cada momento que você escolhe enfrentar os seus medos, a cada pequena vitória que conquista sobre a resistência interna, você aproxima-se mais da sua essência. É nesse esforço constante que a magia acontece. Você torna-se alguém mais forte, mais resiliente e mais conectado com os seus verdadeiros desejos. E, ao fazer isso, não apenas transforma a sua própria vida, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. No final das contas, a jornada do autoaperfeiçoamento não é sobre conquistar o mundo ou acumular riquezas materiais. É sobre algo muito maior. A construção de uma vida com propósito, alinhada aos valores que realmente importam para você. É sobre encontrar paz em meio ao caos, significado em meio às incertezas e coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece árduo. Portanto, na próxima vez que se sentir desanimado ou tentado a desistir, lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Cada passo, por menor que pareça, é um avanço em direção à pessoa que você está destinado a se tornar. Continue, persista e confie no processo. A mudança que você busca já está dentro de você, esperando apenas que você dê o primeiro passo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre as nossas postagens. Até o próximo vídeo.